Vamos falar do artigo 155, parágrafo 1º, furto majorado pelo repouso noturno. Pessoal, primeira coisa, o artigo 155, parágrafo 1º, traz causa de aumento de pena. Dentro do sistema de cálculo da pena, que é o sistema trifásico, o juiz vai considerar a majorante do repouso noturno na terceira fase do cálculo. Então, guardem isso. A primeira fase, circunstâncias judiciais. Artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, majorantes ou causas de aumento e minorantes, causas de diminuição. O repouso noturno é causa de aumento de pena. Então, vai ser considerado na terceira fase do critério de aplicação da pena, artigo 68 do Código Penal. Tá ok? Então, a primeira observação é essa. Segunda observação. Para incidir a majorante, o furto tem que ocorrer durante o repouso noturno. E o que significa repouso noturno? Repouso noturno é aquele período em que a comunidade em que ocorreu o crime se recolhe para o descanso diário. É o período em que aquela comunidade, a comunidade em que ocorreu o crime de furto, se recolhe para o descanso diário, de um dia para o outro. Rogério, mas qual é esse período? Depende da comunidade. Ninguém tem dúvidas de que o repouso noturno numa pacata cidade do interior é bem diferente do repouso noturno numa grande capital. Então, cuidado com isso, caro aluno, que está falando, coincide com o conceito de noite? Não. Vai depender do costume da localidade. E com isso é importante, viu? Com isso é importante. Por quê? Porque você percebe... Pessoal, façam as perguntas depois, porque muitas perguntas que vocês estão fazendo, eu já vou comentar, só para não travar. Quando eu falo que o período de repouso noturno varia conforme os costumes da localidade, você nunca mais vai sair por aí dizendo que o direito penal não trabalha com costumes. O direito penal admite um costume muito importante, que é o costume interpretativo, o costume que ajuda a aclarar o significado de uma palavra, expressão de um texto. Então, olha só o costume interpretativo aqui falando alto, tá ok? Então, é o período em que uma comunidade costumeiramente se recolhe para o descanso diário. Falando em repouso noturno, a doutrina costuma limitar essa causa de aumento para os furtos ocorridos nos locais em que a pessoa repousa. Ou seja, furtos em moradias. Agora, isso não significa, ao contrário do que ensinava Nelson Gria, isso não significa que essa moradia tem que ter moradores no local e no momento do furto, e que esses moradores estejam repousando. Não precisa. O STF e o STJ já decidiram que o furto é majorado pelo repouso noturno, mesmo que a moradia esteja ocasionalmente desabitada ou, mesmo com os moradores lá dentro, não precisa estar dormindo. Tá ok? STF e STJ já decidiram isso copiosamente. Nelson Gria discorda, Bittencourt discorda. Nelson Gria e Bittencourt entendem que, para incidir a majorante, a habitação tem que estar com os moradores e os moradores têm que estar efetivamente repousando. Tá ok? Talvez seja essa a tese para quem vai prestar concurso, por exemplo, para a Defensoria Pública. Agora vejam, então um abraço, respondi sua pergunta e vou aprofundar. Eu comentei que a causa de aumento leva em consideração o repouso noturno. Por isso que muitos doutrinadores limitam a majorante aos furtos ocorridos nas moradias, nos imóveis em que as pessoas repousam. Não foi isso que eu falei? Pois é, tem decisão do STJ também aplicando essa causa de aumento para furtos praticados durante o repouso noturno em estabelecimentos comerciais. Então, tem jurisprudência do STJ estendendo a majorante também para furtos cometidos em estabelecimentos comerciais.
Agora eu quero saber o seguinte. A majorante do repouso noturno está no parágrafo 1º. A majorante do repouso noturno se aplica ao furto qualificado ou, por estar no parágrafo 1º, só tem aplicação ao furto simples do caput? Isso já caiu no concurso do MP de Goiás. E a jurisprudência dos tribunais já foram no sentido, as jurisprudências já caminharam no sentido de que esta causa de aumento só se aplica ao furto simples, caput. Se quisesse o legislador aplicar a todas as modalidades de furto, colocaria essa majorante como o último parágrafo do 155. Então, tem muita doutrina ainda nesse sentido. Porém, os tribunais superiores estão caminhando no sentido inverso. Os tribunais superiores hoje, atualmente, estão decidindo que é perfeitamente possível a incidência da qualificadora com a majorante do repouso noturno. Então, o parágrafo 1º não está restrito ao caput, ele também pode ser aplicado no caso de furto qualificado. Foi essa pergunta que caiu no MP de Goiás e foi essa a resposta certa. Prova CESP cobrou isso? Prova CESP vai ficar com essa resposta que eu acabei de dar. Furto pelo repouso noturno não é somente o furto simples, mas também o furto qualificado. A majorante do parágrafo 1º não está adstrita ao caput. Ela pode ser aplicada aos parágrafos subsequentes. Compreenderam? Então, muita informação hoje a respeito de um só parágrafo do 155. 155, parágrafo 1º. Eu volto no próximo vídeo para trabalhar com vocês o furto do 155, parágrafo 2º, furto privilegiado. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi aqui, ó. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi aqui, perguntando de... Rogério, como é que fica furto de veículos na rua? Vejam, a doutrina sempre explicou o seguinte, a jurisprudência não destoou. Se o veículo foi furtado da garagem do imóvel, esse furto, ele ocorreu no imóvel, incide a majorante do parágrafo 1º. Agora, se a pessoa parou o veículo na rua, não está no imóvel, está na rua, estacionado na rua, e lá ocorre o furto, mesmo que de madrugada, não incide a majorante, porque esse veículo não estava no imóvel, e sim na rua. Compreenderam a diferença? Joia? Então assim eu respondo mais uma pergunta feita por um seguidor. Não é verdade? Então, quem tem que agradecer sou eu, agradecer vocês em plena quinta-feira, mais de 10 horas da noite, estarem me acompanhando. Na verdade, fico muito feliz, muita gente lembrando dos meus filhos aqui. Olha só, hoje, inclusive eu fui dar uma palestra junto com meu filho, a primeira palestra do Bruno, está com 9 anos e já deu uma palestra comigo na escola a respeito de bullying, cyberbullying, sinais indicativos da vítima de bullying, sinais indicativos do agressor de bullying, quais as medidas que devem ser tomadas, o que diz a lei bullying é crime ou não é crime, tudo isso nós discutimos hoje no colégio, eu e o Bruno. Olha que interessante, muito legal. Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui, novamente agradecendo a companhia de vocês, e no próximo vídeo, repito, eu vou trabalhar o furto privilegiado ou mínimo, 155, parágrafo 2º, tá bom? Um abraço grande a todos e até o próximo vídeo.